Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Mais uma vez é um privilégio para todos nós estarmos na presença de Deus, mais uma vez. Afinal de contas, onde estaríamos se não estivéssemos na presença de Deus? Que todos nós possamos sentir no nosso coração o desejo e também o amor para com Deus e para aquela vontade de habitar, assim como o hino do irmão diz, né? E andar com Cristo. Amém? Como vocês podem ver, estou muito feliz. Recebi a notícia, né, de que Deus está mandando um presente aí para mim, que com certeza, né, possa ser assim, de certa forma, um jeito, né, da gente refletir mais, de lembrar que Deus, ele realmente age de várias formas e nos ajuda sempre. Então estou muito feliz e peço aos irmãos oração também, né, que orem para que possa acontecer tudo certo, tudo bem, e que com certeza Deus vai estar ao nosso lado, nos ajudando a cada dia. Amém? Bem, irmãos, hoje o nosso sermão aqui tem um tema bem interessante e esse é um daqueles sermões diferentes. Normalmente o pregador ele traz o sermão para a igreja. Esse sermão seria um daqueles que poderia a igreja toda ir embora agora e esse sermão seria para o pregador. Infelizmente, nós muitas vezes não gostamos de pregar para nós mesmos, né? Mas precisamos. E esse é sim um dos temas que talvez eu tive dificuldade e tenho ainda. E eu acredito que nós precisamos trabalhar justamente essas nossas dificuldades. E uma das formas mais importantes, né, é justamente admitir isso, para que nós possamos realmente pedir forças a Deus e vencer esses empecilhos. Amém? Amém. O nosso título tem um título assim um tanto diferente, Entrando nas Bolhas. Alguém aqui pode até se perguntar, mas que título, né? Entrando nas Bolhas. E antes de nós iniciarmos falando justamente desse tema, nós gostaríamos de abrir as nossas Bíblias, né? Lá no livro de Marcos, capítulo 16 e o verso 15. Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 16 e os versos 15, só o 15 mesmo, não precisamos do 16 não. É um verso bem conhecido que eu acredito que nós não precisamos nem ler, a gente pode recitar ele aqui, porque todos vão lembrar o final dele. E diz lá em Marcos capítulo 16 e o verso 15, vamos lá todo mundo em coro. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Isso. Irmãos, essa é uma ordem não minha, não de Itamar, não de Gil. É uma ordem de quem? De Jesus. Quem tem uma Bíblia aí que as palavras de Jesus, que Jesus disse em vermelho ou destacada, vocês vão perceber que são palavras do próprio Jesus. E é uma missão muito importante. Sabe por quê? Você sabe quantas pessoas tem aqui em Palmópolis? O último censo diz que tínhamos cerca de 6.000 e poucas pessoas. E a projeção é de que tenhamos menos pessoas agora do que tínhamos, mas talvez está em torno de 6.000, 5.000. Agora eu pergunto para vocês, mesmo assim é muitas pessoas, não são? E no estado de Minas Gerais? Tudo bem, Palmópolis é fácil, né? Mas e no estado de Minas? Porque temos pessoas só em Palmópolis? Não, temos o estado de Minas todo. Quantos são os habitantes em Minas Gerais? Quem chuta?
está beirando 21 milhões de pessoas. 10% do Brasil, né? Isso. E temos pessoas só em Minas? Não, temos no Brasil todo. E no Brasil todo, quantas pessoas são? 200 e poucos milhões. Isso, cerca de 200 milhões de pessoas. E mais um detalhe, Jesus quer ser conhecido e habitar no coração apenas dos brasileiros, afinal de contas que dizem que o Deus é brasileiro, né? E eu sei que ele é sim brasileiro, não só brasileiro, né? Ele tem todas as nacionalidades, porque ele morreu por todo mundo. Nós temos a missão de ir no globo. E quanto são as pessoas que vivem no globo? Quantas pessoas? 8 bilhões é a expectativa agora, né, de 2022. Então, é muita gente. E aí eu pergunto para você, e a missão? Você vai fazer? Você vai encarar? É um desafio tanto ou não é? Só que se eu disser para você que o nosso sermão vai começar agora, o desafio difícil mesmo, o talvez, assim, sem Jesus impossível, é justamente não pregar para todas as pessoas. É conseguir entrar nas bolhas. Porque além do mundo ser enorme, o mundo foi seccionado, foi dividido em bolhas. E muito cuidado, porque se você não sabe como é uma bolha, é porque você vive em uma bolha. E nós temos que ter cuidado, porque nós estamos, sim, muitas vezes, vivendo em uma bolha. E o mundo, irmãos, ele está cada dia mais dividindo. E muitas vezes você pega um choque de uma coisa que não faz parte da sua realidade, da sua bolha talvez ali, e você acaba se chocando. E isso é muito triste, mas infelizmente é a verdade. Agora, como eu consigo pregar para tanta gente e que está dividido em bolhas? Como assim bolhas? Vamos analisar. O mundo, hoje em dia, ele está dividido naquelas pessoas, por exemplo, que gostam de esportes, de rally, que gostam de motos e disso e daquilo, de cavalos. Então, cria-se o quê? Uma bolha. E aquelas pessoas, elas não estão nem aí para as outras pessoas. Elas não estão nem aí para a igreja, nem aí para nada. Elas só querem o quê? Aquele segmento delas. E não só, mas eu não gosto de esporte. Talvez exista também uma bolha daqueles que gostam, sei lá, de Facebook, de Instagram, de celular, de internet. Tem pessoas que já acordam o quê? O celular na mão, deixa eu ver quem fulano postou ali, nossa, e aí você tá ali, talvez começando a já dormir, aí o telefone faz plim, e aí nossa, eu vou ali, aí você vê lá, o fulano e tal, assim, tá postando isso, deixa eu ver o que é. Isso pode ser uma bolha. Para aquelas pessoas que gostam, talvez, sei lá, de uma vida luxuosa, de um carrão, de uma Hilux, sei lá, de um iate, de um casarão, muitas vezes aquele mundinho dele ali, e nada consegue o quê? Penetrar. E nós, irmãos, temos que ter muito cuidado. Assim como essas bolhas, existem milhares e milhares de bolhas espalhadas por todo esse mundo. Agora, a nossa missão é mais do que tudo que conseguir entrar nessas bolhas. E como? Essa que é a nossa pergunta. Como eu consigo pregar para alguém que talvez esteja em uma bolha? Como eu consigo pregar para alguém que é da alta sociedade e para alguém que muitas vezes é da
baixa sociedade, ou talvez para alguém que é de um tipo de, sei lá, de farra ali, de um tipo de etnia, de um tipo de crença, de um tipo de qualquer coisa. Isso é difícil. E agora é que surge, talvez, a solução. Nós vamos ver essa solução na Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 29 e o verso 23. Quem escreveu foi nada mais, nada menos que o homem mais sábio do mundo. Não estou falando mais sábio do Brasil, dos Estados Unidos, não. Foi o homem mais sábio do mundo. E não graças a ele. Graças ao quê? A um pedido que Deus deu para ele. E Deus disse, olha, o que você pedir, eu vou te conceder. Então esse homem pediu a Deus sabedoria. Por isso, quando ele fala, quem está falando através das suas palavras? Deus. Então vamos estar lendo Provérbios capítulo 29, o verso 23. Quem sentiu desejo pode ler. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Isso, irmãos, está aí a solução para que nós consigamos realizar essa batalha. Para que a gente consiga entrar nessas bolhas, para que a gente consiga mostrar para essas pessoas o Deus que nós conhecemos, nós precisamos ser humilde. Pensa na figura de Jesus aí por algum minuto. Pensou? Vocês acham que Jesus é aquele cara que olhava para alguém e falava, não, você não é da minha alçada, não. Você não está no meu padrão, então não vou nem encostar em você. Será que Jesus era assim? Naquela época, pior que o escravo, né? E também, muitas vezes, era mulher e escrava ainda, né? Eram as mulheres. E o que Jesus fez quando todo mundo, de certa forma assim, humilhava as mulheres, Jesus Deu a mão. Deu a mão. Jesus foi humilde. Jesus, ele o quê? Estava ali do lado. Quando a gente vê mesmo a história, né, de uma mulher que estava lá naquele poço, meio-dia. Imagina o sol do meio-dia. Você sabia que o sol deles lá é pior que o nosso ainda? A temperatura lá é muito maior. Imagina agora meio-dia, como não estava o sol. E essa mulher foi lá pegar água. E então Jesus, aquela figura, sabe, tão mansa, tão dócil, tão humilde, que chegou lá e pediu para aquela mulher um pouco d'água. Isso, irmãos, é humildade. Isso é você não olhar, ah, mas fulano é assim, ah, mas ele não é assim, e eu sou assim, ah, mas ele... Não. Lembre-se que para você entrar naquela bolha, você precisa ser o quê? Humilde. Você precisa se colocar no lugar daquela pessoa. E é essa a solução que a Bíblia nos diz. Agora, vamos perguntar para nós mesmos. Você é humilde? E por que eu falei que essa pregação é também para mim? É porque eu não nasci nada humilde. E muitas vezes, amém, porque talvez algumas pessoas já nascem e são mais humildes, talvez ali, sei lá, o jeito com que a família criou, sei lá, os amigos, alguma coisa, e aí muitas vezes existem crianças que são menos humildes, e muitas vezes a criança, ela acaba já querendo, desde cedo, né, o melhor para mim, e eu sou isso, eu sou aquilo, e infelizmente isso começa, e é isso o problema, porque essas pessoas acabam se separando, dando origem àquelas bolhas e fica difícil. Mas nós precisamos voltar ao quê? Ao primeiro amor.
Nós precisamos voltar até Cristo. Nós precisamos aprender com a sua humildade. E humildade aí não é no sentido de não ter bens materiais, não. É humildade no sentido que isso, de pessoa, de coração mesmo, no sentido mais de alma, de personalidade. Mesmo que você tenha 1 milhão lá no banco, porque Jesus, ele tinha lá no céu algum tesouro, alguma coisa que valia? Tinha ou não tinha? Ele tinha tudo, e tem ainda, né? Mas ele tinha e deixou tudo lá no céu e veio aqui para a terra para ser o que aqui? Humilhado, menosprezado. Muitas vezes, como a gente sabe, né? Perfurado. E tudo isso ele suportou porque ele precisava entrar dentro da bolha. Ele precisava entrar aqui na terra, na nossa bolha, e mostrar para nós que nós tínhamos e temos ainda uma nova chance. E o melhor de tudo, irmãos, Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele consegue o quê? Nos mudar. E muitas vezes, muitos usam para mudar para pior. Mas nós precisamos usar o livre-arbítrio para mudarmos para melhor. E nós precisamos o quê? Admitir os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas, para que nós possamos cada dia mais melhorar. E a Bíblia ela é bem interessante, porque nós precisamos realmente segui-la. Apóstolo Paulo, todo mundo aqui conhece, né? Pelo menos um pouco. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, ele diz algo bem interessante. Se vocês podem deixar para abrir em casa, eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22, diz o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Ele diz mais: fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O apóstolo Paulo, irmãos, foi quem viveu uma das barreiras maiores. Naquela época era muito mais difícil ainda. As pessoas viviam mais nas suas bolhas e muitas vezes eram bolhas não simplesmente criadas ali, né, por questão social, mas eram bolhas criadas por leis. Os judeus, por exemplo, criaram bolhas que eles não podiam conversar com um samaritano ou com uma pessoa de outra nacionalidade. Era lei mesmo. E se visse você, que era judeu, conversando com outra pessoa lá, sem ter uma necessidade muito grande, você poderia o quê? Perder às vezes um posto, perder o serviço, ou até mesmo perder a liberdade. E essas leis, muitas vezes, estavam, de certa forma, prejudicando. E o apóstolo Paulo, irmãos, foi quem fez isso. Ele fez de tudo. O apóstolo Paulo, ele recebeu, de certa forma, assim, uma missão. E ele cumpriu muito bem essa missão. Ele era humilde. Por isso que ele diz isso aqui. E nós temos que ter muito cuidado. E o que eu consegui fazer na minha vida para me tornar, não sou perfeito, entendeu? Mas o que eu fiz na minha vida para me tornar menos, de certa forma, arrogante, prepotente, orgulhoso, entendeu? Eu comecei a ver a vida de Jesus e comecei a colocar em prática. E muitas vezes eu lembro, vou usar a Gil aqui, que a Gil está aqui perto, se eu mentir, ela vai mentir junto, né, Gil? Uma vez Gil chegou para mim e falou assim: olha, Paulo, eu não gostava muito de você, que você tinha um nariz muito em pé e tal. Você passava por a gente na rua e não falava nada. Aí, na época, eu até falei: ô Gil, mas você não falava nada. Você também não falava nada. Como é que você está falando que eu que era metido e tudo mais? E hoje eu falo, Gil estava correto. E eu nunca senti o desejo de passar na rua e sair, e fulano e tal. Hoje eu faço isso. Hoje eu já tenho vontade, já amém, né? Porque no início você faz assim, mas por força mesmo.
Mas eu comecei a perceber que isso começa a fazer com que a gente se sente bem. E isso começa a fazer as pessoas perceberem que a gente não é de ferro. Que a gente não é, sei lá, de outro planeta. Que a gente é gente como a gente. E eu sei que eu não, assim, lógico que a gente não tem uma boa visão para se olhar, né? Afinal de contas, o quadro ele não se enxerga bem. É de longe, talvez, que você enxerga bem o quadro. Até você chega no museu, você não vê um quadro assim para você olhar pertinho. Se você chegar numa pintura de Monet, de, sei lá, Michelangelo, qualquer outro, olha de pertinho para você ver. É bonito? Não, é feio, porque você olha pertinho assim, você vê a tinta assim. Agora, quando você chega de longe, principalmente com uma paisagem, né? Quando você chega de longe e olha, fica com outra coisa, não é? A mesma coisa, gente, eu não sei como eu me vejo, mas eu sei que muitas pessoas já me viram como alguém assim, sei lá, nada humilde. E eu sei que eu não sou perfeito, mas eu peço a Deus todo dia para me dar mais humildade, para me ter mais vontade de ser amigo de todo mundo, para me ser alguém assim que realmente está ali para contribuir, para ajudar. E o que essas bolhas estão precisando, irmãos, é disso. Eu tomei outra decisão na minha vida. Eu comecei a estudar informática, eu acho que eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos eu comecei a estudar informática. E, assim, eu era uma pessoa muito sozinha, eu não gostava de muita comunicação com outras pessoas, então eu comecei a estudar, e informática era muito bom porque é muito assunto e eu focava muito naquilo, e depois entrou justamente jogos, redes sociais e muitas outras coisas, e eu comecei a ficar muito assim, então até o meu serviço, né, sempre foi mexendo mais com o lado computacional. Dei aulas também, mas computador sempre foi um forte. E aí então eu comecei há um certo tempo atrás a representar algumas empresas, e aí tinha dois serviços. Um era de ficar ali no computador, fazendo a liberação e tudo do serviço totalmente, e outra pessoa ficava no campo, né, fazendo as instalações e tudo mais, e ligava para fazer a comunicação. E eu sempre trabalhei mais nessa área de só fazer a liberação. Porém, alguns anos atrás, eu decidi mudar. Eu falei assim, não, eu mesmo vou fazer as instalações, e quando possível eu faço também a ativação, mas eu vou fazer mais as instalações. E vou contar para vocês como isso mudou a minha vida. Mudou o meu jeito de tratar as pessoas, o meu jeito de pegar na mão das pessoas. Sabe quando você pega na mão de alguém assim, ó? Você dá só os dedinhos assim, ou então dá assim, ó. Então, até isso eu aprendi. Que para você realmente impactar a pessoa, você tem que chegar na mão dela. Vou pegar na sua mão, calma, meu. Quer pegar? E olhar nos olhos da pessoa e falar, não, estou aqui, ó. Se você precisar, estou aqui. E vou contar a história mais recente para vocês. Vamos dizer, essa daí você já contou. Sabe aquele pregador que sempre conta as histórias e vai repetindo? Eu vou contar uma que vocês não vão conhecer. Sabe por quê? Porque foi dessa semana agora. Eu tinha 2 instalações de internet e vi assim, sabe? Eu comecei, deu um problema lá, então essa semana agora eu terminei. Eu vi assim 2 realidades. Não vou falar os nomes aqui, mas talvez vocês vão conhecer. Veio 2 documentos, né, da HughesNet, foi a instalação pela HughesNet, para me instalar. Então eu nunca vi, a pessoa pega ali, né, o documento ali, o endereço tal, os dados pessoais, aí liga para a pessoa. Tenta mandar mensagem, alguma coisa. Aí a pessoa, sim, eu pedi mesmo, vem instalar. Aí beleza. E o outro a mesma coisa. Eu falei, como que é? Aí fui primeiro. Cheguei numa fazenda. Imagina assim, negócio bonito, sabe? Toda verdinha, porque agora depois dessa chuvada aí, né? Tava assim parecendo um tapete. Eu cheguei na casa assim, sabe aquele casarão de fazenda que tem garagem para todo lado, assim, carro para todo lado. E aí entrei, né? A casa assim, sabe, aquele luxo, cerâmica para todo lado, assim, daquelas bem caras mesmo. E eu achei interessante, porque o investimento que você faz hoje em dia numa casa de fazenda
Realmente, o cara tem que gostar muito de fazenda. Eu olhei aquela cerâmica e falei, cerâmica não é da região, não. Eu acho que, eu não sei se é porcelanato, mas se não for, é parecido. E aí cheguei lá na frente, assim, ó, achei um casarão. Pedi para ir no banheiro, porque eu já cheguei lá meio apertado. Quando eu entrei no banheiro, eu falei assim, ué. Aí o menino ainda falou assim, você quer qual banheiro? Tem aquele ali, ó, e tem o outro aqui. Eu falei, eu vou nesse aqui, mas... Eu falei assim, o quê? Um banheiro não fazendo desse jeito? E aí, resumindo, né, dei uma olhada na casa ali, coisa de outro mundo, entendeu? Que assim, não de outro mundo, né, mas coisa para uma fazenda. E então eu percebi, sabe, os sofás, as televisão, aqueles negócios tudo grandão. E beleza, né? Aí eu fui lá. Agora, como lidar com essas pessoas? Entendeu? Como falar de Jesus para essas pessoas? Então eu percebi que aquele rapaz lá, uma pessoa assim bem mais extrovertida, né? Mais uma pessoa já de mais idade, né? Eu comecei a falar com ele de fazenda, entendeu? De boi. E aí ele se soltou, e aí começou, e veio cá, e pegou na minha mão. E aí ele perguntou assim, você está comido? Aquele ditado que o pessoal fala. Eu falei assim, na verdade, eu não almocei ainda não, mas não preocupa não. Aí não, então eu vou mandar ali matar um negócio para nós e fazer um negócio. Resumindo, né? Aquela pessoa começou só porque eu falei umas coisinhas com ele ali. Cheguei, cumprimentei, entendeu? Falei com ele também que eu gostava de fazenda, apesar que é caro ter uma fazenda, mas eu tinha vontade de um dia ter uma fazenda. E aquela pessoa hoje, sabe, ele me liga assim, aquela coisa bem animada. Resumindo, fiz um amigo. E é uma pessoa que realmente está precisando, né, de alguém do seu lado. Porque quando a pessoa é assim, sabe, tem muita gente que fica do lado. Mas às vezes é para dar, talvez não aquele conselho certo ali. Mas aí eu fui para o segundo, sabe? E chegando lá, só para chegar lá, eu percebi que a estrada já tinha, não tinha mais estrada. Aí eu tive que dar para outro lugar. E eu atolei, caí, machuquei a perna, essa perna que eu estou até mancando um pouco. E aí falei, não posso desistir não. E sabe, a casa era lá no alto, assim, uma casinha bem simples. E aí eu fui tomar uma água, a água não tinha, assim, sabe, sei lá, uma aguinha bem assim. E resumindo, sabe, encontrei as pessoas ali. Mas eu fiz o que? Diferente? Não, da mesma forma. Tratei, peguei na mão e, como diz o povo, assim, eles me ajudaram, tiveram que levar uns equipamentos que a casa não conseguia chegar, com os equipamentos na casa. E então, irmãos, eu percebi o seguinte, que as pessoas também precisam de que a gente fale igual eles. Aí eles só mexiam com roça, eu falei, eu adoro mandioca, como é que é? Vocês plantam muita mandioca aqui? Aí eles veio falar que a água tinha acabado com muitas das mandiocas e tudo mais. Eu falei, cana. Aí eles, olha que as canas também, a água levou um monte aí. Aí a mulher falou assim, mas ainda tem umas ali em cima, sabe? Aí eu falei, pois eu gosto demais de chupar cana. Rapidinho o marido dela foi lá, trouxe 4 canas, entendeu? E descascou as canas e me deu chupando cana, fazendo a instalação. E aí depois ela, e você assim deve ter sofrido demais para chegar aqui. Eu falei, não se preocupa. E se for depender de mim, hoje vocês vão ter sua internet aqui, que estava sem comunicação lá. E eles ficaram tão animados assim, graças a Deus. Outra coisa que eu ainda fiz, só para complementar, o rapaz lá ele faz umas simpatias. E eu fui subir na casa, tinha um tição lá. Eu peguei e chutei o tição. Quando eu chutei o tição, eu disse, você tá doido, moço? Isso é um negócio para o vento não derrubar a casa, aqui que tem uns ventos, muita essa é uma superstição. Eu falei, meu irmão, diz, mas eu tenho um Deus que vai tomar conta dessa casa aqui para você, melhor ainda do que esse tição, porque esse tição eu não sabia. Eu achei que estava sujando o telhado aqui, aí chutei o tição. Aí então ele levou o caso da brincadeira. Eu falei, olha, eu não discrimino ninguém que confia nisso, sabe? Mas eu sei que Deus é maior ainda do que qualquer tipo de superstição, de qualquer coisa. Aí ele me levou assim um caso da brincadeira, mas relevou. Aí resumindo o caso, né? Terminei ali, né? Eles fizeram de tudo ali, até para mim dormir lá, porque já estava escurecendo. Eu falei, não, tem que ir embora. A mulher ainda foi lá, pegou uma galinha e me deu ainda.
E aí eu falei, olha pra você ver como que é diferente você tratar as pessoas bem, né?